Março chega ao fim, hoje é dia 31, quinta-feira, seja bem-vindo. Band Cidade, primeira edição, começa agora e com novidade para você de casa. A partir de hoje, toda quinta-feira, nós vamos exibir aqui no Band Cidade, primeira edição, o nosso novo quadro, A Band Vale Não Esquece. E na nossa primeira reportagem, vamos mostrar a situação do transporte público em Taubaté. A falta de acessibilidade nos ônibus ainda é um desafio para quem tem deficiência física. O prazo dado pelo governo federal terminou em 2014, porém, ainda tem veículo não adaptado circulando pelas ruas da cidade e já virou até ação na Defensoria Pública. Quem mostra a situação e conta essa história é o repórter Otávio Baldin. Milagre, o Alexandre crê em muitos, mas de um, esse devoto de Nossa Senhora desistiu. Desde o final de 2014, ele vive a expectativa da substituição dos ônibus não adaptados da ABC Transportes, empresa responsável pela concessão dos serviços de transporte público em Taubaté. Dos 80 ônibus que circulam na cidade, 15 continuam sem elevadores. Nem toda a frota é adaptada e os que são adaptados ainda tem que fazer manutenção, porque a gente vai pegar o ônibus, o elevador não sobe, às vezes a gente está descendo numa rampa, trava no meio com a gente. E o nosso direito de ir e vir, onde que vai ficar? A gente paga imposto com todo mundo. Alexandre teve poliomielite com 3 anos de idade e tem tempo que ele convive com desrespeito. O descaso no transporte é tamanho que ele já perdeu consulta médica devido à falta de ônibus adaptado. Já aconteceu não uma, várias vezes comigo, eu tendo que ir em consulta agendada no posto médico, um determinado horário, cheguei no ponto e quando veio o ônibus não era o adaptado. Daí eu perguntava até para o motorista, mas que hora que vai passar o outro? Ah, daqui a 20 minutos, daqui a 40 minutos. Então a minha consulta eu sempre perdia, né? Em fevereiro de 2015, o Band Cidade cobrou a prefeitura sobre a frota sem acessibilidade. A secretária de Mobilidade Urbana da cidade garantiu na época que a partir de abril daquele ano não circularia mais pelas ruas de Taubaté ônibus que não fosse adaptado. Eles nos pediram prazo até abril justamente para poder trazer ônibus 0 quilômetro, que interessa, lógico, para a população, tem um ônibus mais novo e com menor índice de manutenção. Então, por isso que nós cedemos esse prazo e termina agora. Promessa feita, mas não cumprida e que vem se arrastando. O município deveria acompanhar a lei aprovada em 2004, que regulamenta a situação da acessibilidade nos ônibus. A lei deu um prazo de 10 anos para as empresas se adequarem com a instalação de elevadores e acesso aos cadeirantes. Esse prazo venceu em dezembro de 2014 e mais de um ano depois, ainda é possível encontrar aqui pelas ruas de Taubaté ônibus sem acessibilidade circulando. É que a empresa que detém a concessão do transporte público na cidade conseguiu, na justiça, prorrogar esse prazo por mais 2 anos. Houve um acordo judicial entre prefeitura e empresa de ônibus com a anuência do Ministério Público e da Vara da Fazenda Pública. Então, eles têm até 24 meses para implantar. Faltam 16 veículos para serem implantados ainda. E a prefeitura tem tido cuidado de colocar em todas as linhas um ônibus com acessibilidade. Não é o ideal, mas avançaremos para 100% da frota. Eu gostaria que esses caras que fazem a lei assim, né, que prorrogasse a lei, sentasse numa cadeira de roda e visse como é o drama da gente, né? É a humilhação que a gente tem que passar, porque a gente depende disso para a gente se locomover e eles prorrogam até quando? Segundo a secretária, os 15 ônibus sem acessibilidade continuam rodando por falta de dinheiro da empresa. Eles trocaram quase todos os veículos e essa troca de frota exige um investimento alto. Então, a justificativa é econômica. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Taubaté considera a prorrogação do prazo um descaso com os 24% da população taubatiana
que têm deficiência física. Pensar que esse acordo ainda vai ter, as pessoas vão ter que esperar mais um tempo, que já vinha se esperando há tanto tempo, então acho que realmente não está sendo considerado a população. Hoje mesmo eu tive um relato de uma senhora cadeirante, ela teve que esperar passar 3 ônibus não adaptados para ela poder conseguir pegar um ônibus adaptado. O caso foi parar na Defensoria Pública de Taubaté, que entrou com uma ação civil pública na Justiça para derrubar o acordo, pedindo a redução do prazo para 60 dias. A liminar foi negada em primeira instância. A Defensoria recorreu da decisão e o processo foi encaminhado ao Tribunal de Justiça. Em abril deve sair um novo posicionamento sobre o caso. Taubaté atrasado, como sempre, né, na área de direitos sociais, ainda tem uma chance de um acordo, ao meu ver, absolutamente ilegítimo, inconstitucional, de prorrogar através de um acordo feito no âmbito municipal entre a Prefeitura, o Ministério Público e a ABC Turismo, obrigações, encargos impostas em leis federais. Isso é um absurdo. Enquanto o direito de Alexandre e de tantos outros cadeirantes de Taubaté não é respeitado por completo, ele segue com grandes desafios. Enfrentar as dificuldades físicas que aprendeu a superar, tentando aprender a enfrentar os bloqueios que o transporte público municipal lhe oferece todos os dias. Olha, no próximo bloco a gente vai falar mais sobre o transporte público de Taubaté. Vamos receber aqui no estúdio o diretor executivo da empresa de ônibus, que vai explicar esses problemas apresentados na reportagem e também responder questionamento de passageiros. Agora, 1 da tarde, não saia daí que o Band Cidade volta já.